Lição número 496. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الشيخان. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca do fanatismo e a moderação na submissão. O que é fanatismo e o que é moderação? Vamos enquadrar isso nos ahadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos versículos do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala elucida-nos relacionado ao tema em questão. Quando nós falamos de fanatismo, a pessoa tem a percepção, ou algumas pessoas têm a percepção de que o fanatismo é a pessoa estar... ou por outra, condenam os que são classificados de fanáticos. Aqui é importante aqui frisar que há um extremismo, né, nessas duas posições. Primeiro, a pessoa hoje, aquele que faz 5 salat, os que fazem menos, os que não fazem, diz que aquele que faz 5 salat é fanático, porque ele não precisa de fazer 5 salat, 3 salat já está bom, 2 salat está bom, 5 é fanático. E, do outro lado, para falar da moderação, há pessoas que exageram na moderação, ou com o nome de moderação para adulterar aquilo que foi legislado. Portanto, ele passa os limites de Allah, passa os limites estabelecidos pelo Sharia, com o pretexto de se enquadrar. Nós temos de nos enquadrar. Então, acham este enquadramento como uma moderação. Estou sendo moderado. Não é este alcance. A moderação, não é? A moderação não quer dizer que a pessoa tem de fazer o haram com pretexto de se enquadrar. Não. A moderação é fazer como o Sharia quer. Como o Sharia quer e como o Sharia incentiva a se fazer. Isto que é moderação. E o contrário da moderação é o fanatismo. Portanto, a pessoa acaba cortando tudo e todos para ficar só, por exemplo, engajado na ibada. O fanatismo. O profeta sallallahu alaihi wasallam condenou isso, por isso que o hadith claramente menciona, conforme o hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: halaka al-mutanatti'un. Os fanáticos na prática da religião buscam sua própria perdição. Não é? E o profeta sallallahu alaihi wasallam repetiu isso 3 vezes, conforme o hadith, não é, do Muslim. Os fanáticos buscam a sua própria perdição, destruição para os fanáticos. Portanto, aqui o Islã condena o fanatismo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ad-dinu yusr, wa la yushad ad-dinu illa ghalaba. O din, a religião, é fácil. A prática da religião é fácil. E a religião é mais forte do que o fanatismo. Não é? Se a pessoa começar a colocar dificuldade dentro dele, dentro da religião, sobre ele próprio, este será derrotado. Portanto, não há necessidade da pessoa colocar esta situação sobre ele próprio. Allah subhanahu wa ta'ala diz, por exemplo, nós temos que fazer as práticas obrigatórias. Cumprir somente o obrigatório não é fanatismo. Não é fanatismo. A pessoa deixar de fazer um salat obrigatório, não temos como dizer que ele é moderado, é um transgressor, é um pecador. E se a pessoa faz 5 salat, este é moderado. O fanatismo, onde é que está? O fanatismo está, por exemplo, quando a pessoa já nem sequer consegue mais ficar em pé, de tão cansado que ele está,
e ele quer ficar a fazer salat, porque ele quer ganhar recompensa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, isso para além de falar de fanatismo, isso é gulu, não é? Exagero na religião. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que cada um faça salat quando estiver com energia suficiente de fazer. Estou a falar de salat facultativo, não obrigatório. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, né? A pessoa liusalli ahadukum nashata, de acordo com a sua disponibilidade, disposição, que faça salat. Mas quando ele ficar cansado, que se deite, vai dormir quando ele estiver cansado. O profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez entrou no masjid e encontrou uma corda amarrada no masjid entre dois pilares. O profeta perguntou: o que é esta corda? Por que essa corda está aqui amarrada? Disse: não, isso é a corda de Zainab. Quando ela se cansa de fazer salat, portanto, ela se apoia nesta corda. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam repudiou isto e o profeta ordenou que fosse retirada esta corda. O profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez chegou à sua casa e encontrou a sua esposa junto com uma outra senhora. O profeta perguntou: quem é esta? Então Aisha radiallahu anha diz: esta é aquela senhora, não é, que é conhecida pelo seu salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ma alaikum bima tutiqun. Pare, deixe de falar dessas coisas, optem por aquilo que vocês têm capacidade de fazer e não optem pelos exageros. Este é a resposta que o profeta sallallahu alaihi wasallam de imediato deu quando foi mencionado acerca de exagero de uma certa pessoa. Aqui nós temos uma situação que é importante esclarecer. Fazemos salat facultativo é algo que nós mencionamos nas nossas lições, que é muito bom, é incentivado. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. A pessoa vai continuamente praticar ações facultativas até que este indivíduo torne-se querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, antes disso, Allah fala, não é, que o cumprimento, não é, dos aspectos obrigatórios, isto é mais querido por Allah subhanahu wa ta'ala do que qualquer outra coisa. Portanto, quando a pessoa quando a pessoa diz: olha, eu vou ficar a fazer esta ação, não vou parar mais de fazer, como se ele parando, ele está a transgredir, está a pecar. Aí nós estamos diante do fanatismo. Isto é proibido. Isto é proibido. Por exemplo, temos a passagem que nós conhecemos bastante, né, de Anas radiallahu anhu. Ele diz: quando 3 indivíduos foram para a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam para procurar saber como é que era a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam em casa, quando foram informados daquilo que era a prática do profeta, cada um disse: olha, eu não vou casar mais, e eu vou ficar. Outro disse: eu vou ficar a noite toda no ibada. Outro disse: eu vou jejuar continuamente. Quando essa mensagem chegou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ele repudiou este comportamento e decisão destes 3 homens. O profeta diz: eu sou mais temente do que vocês perante Allah, não é? Eu, apesar da minha posição, eu caso com as mulheres, eu durmo à noite e também faço salat, não é? E o profeta sallallahu alaihi wasallam, eu também faço jejum e deixo de fazer jejum. Não há necessidade de vocês quererem simplesmente passar a vida toda a fazer uma certa ação, não é? Por exemplo, eu vou jejuar todos os dias, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, apesar da posição que estava, ele também jejuava, então eu quero jejuar. Não, você deve fazer de acordo com a tua capacidade e não simplesmente querer se focar numa certa ação que depois a pessoa acaba desistindo. É preferível a pessoa fazer pouco e fazer sempre do que fazer muito. Um dia depois se cansa e não quer fazer mais. Nós vemos pessoas fanáticas, de facto, que o fanatismo é proibido no Islã. Nós não podemos ser fanáticos, nós temos que ser submissos a Allah subhanahu wa ta'ala. Não quero aqui dizer, atenção, volto a repetir esta questão, a moderação, assim como o fanatismo, nós vamos ter este conceito do fanatismo quando a pessoa sai daquilo que foi recomendado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele sai e aquilo acaba sendo difícil para ele próprio. Isto nós vamos chamar de fanático, porque Allah diz: yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah de vós quer coisas fáceis e não quer coisas difíceis. O profeta nunca optou pela coisa difícil, quando ele foi dado opção entre 2 coisas, fácil e difícil, sempre optou pelo fácil e nunca pelo difícil. O profeta sallallahu alaihi wasallam
conforme o hadith, que quando chegou-lhe a informação de que Salman, né, Abu Darda e Salman, radiyallahu anhuma, quando foram criados, juntados por laços de irmandade, Salman visitou o seu irmão, viu que o irmão a esposa estava completamente desarrumada e o Salman sempre de jejum, à noite não queria dormir, queria fazer salat. Então ele foi chamando sempre para aquilo que era o correto. Diz: olha, você também deve dormir, você deve acordar à noite também, você deve estar com a sua família, todos estes aspectos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ouviu aquilo que era a posição do Salman, diz que o Salman estava certo, querendo aqui dizer que a pessoa deverá dar espaço e tempo para toda a sua, todos aqueles que têm direito. O hadith muito conhecido de Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu, quando a passagem relacionada à vontade em que o sahabi queria continuamente fazer jejum, porque ele tinha força de fazer, o profeta disse: não podes fazer jejum todos os dias, não podes fazer todos os dias, Ele queria fazer muito mais jejum. Eu queria à noite estar a fazer qiyamul layl e durante o dia fazer o jejum, a vida toda. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele não podia fazer isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou sempre a diminuir, até que ele disse que faria jejum um dia e jejum o outro dia. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam podia fazer isso, mas isso também era muito. Mas este era o jejum de Daud alaihi salam. Portanto, no fim, ele viu que de facto, se optasse por aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia aconselhado, isso seria mais benéfico para ele do que ter optado pela situação que poderia lhe colocar numa situação ainda mais difícil. Portanto, o Islã incentiva a moderação. A moderação é fazer tudo em conformidade ao Sharia. Isso é moderação. Quando a pessoa passa desta posição, ele ou acaba estando no extremismo ou ele acaba sendo negligente. Acaba estando no extremismo, quando ele quer passar, aquilo que é moderação, quer fazer muito mais e acaba sendo difícil para ele. Isto é fanatismo, enquanto que a moderação é fazer em conformidade ao que o Sharia diz. Não quer dizer que a pessoa deverá estar a beber com as pessoas, estar num ambiente onde está a beber bebidas alcoólicas. Por quê? Porque eu tenho que ser moderado, tenho que me enquadrar. Não quer dizer que a mulher deva andar sem hijab. Por quê? Porque eu tenho que me enquadrar na sociedade, ser um pouco moderada. Não quer dizer isso. A todo momento significa cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e não exagerar, não exceder. Estar dentro dos limites. A pessoa tem força de fazer facultativo, faz. Estiver cansado, deixa de fazer. Tem habilidade de recitar o Corão, recita. Se estiver a sonecar, deixa de recitar. Estiver cansado, faz salat. Estiver cansado, vai descansar. Isto que é moderação. Não é simplesmente a pessoa fazer o haram alegando que deve ser moderado. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que estejamos distantes do fanatismo e que optemos sempre pelo aspecto da moderação, porque este que é o caminho que Allah subhanahu wa ta'ala pretende de nós. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.